Ok, pessoal, esta é a primeira aula do curso Estruturação e Quantificação de Serviços com Tabela Dinâmica. E também é um material de divulgação do curso. O curso pretende ajudar os orçamentistas a vencer ou superar as dificuldades na estruturação do orçamento. O orçamento pode ser montado com vários objetivos: obter um custo total interno de produção de uma construtora, apresentar uma proposta de trabalho, uma proposta comercial na planilha do cliente, servir de base para o cronograma físico e financeiro, ou para orçar as tarefas do planejamento da obra, ajustar quantidades no orçamento, fazer medições. Então existem muitos objetivos no orçamento e algumas dificuldades para lidar com a organização estrutural. Um orçamento normalmente é elaborado em pelo menos duas estruturas diferentes. E a pergunta é como organizar essa informação toda. A quantificação de serviços de obra envolve uma grande quantidade de serviços. Alguns desses serviços precisam de muitas contas. Existe a necessidade de agrupar as quantidades dos serviços nas diferentes estruturas, tá? E a necessidade de elaborar um memorial de cálculo. Então essas são dificuldades relacionadas ao processo de quantificação. O curso propõe resolver essas dificuldades, superar essas dificuldades, trabalhando com a ajuda da tabela dinâmica da planilha Excel da Microsoft. Esse sistema possibilita estruturar um grupo de dados de formas diversas, com rapidez, segurança, e permite a obtenção instantânea de subtotais diversos, que, de acordo com as características de cada tipo de análise, vão ajudar o orçamentista. Cada orçamentista tem o seu conjunto de insumos para orçar essa obra. Ou ele desenvolve isso, ou obtém na internet, que também oferece listas gratuitas de serviços e CPUs. Por exemplo, um orçamentista pode criar uma estrutura analítica dos serviços para análise e gerenciamento dos seus custos. Ou um orçamentista de obra pública pode usar a estrutura de serviços do sistema do SINAP. Se não for obra de edificações, pode-se usar a lista de serviços do Cicro para obras rodoviárias. Mas o orçamentista às vezes tem que orçar para um planejamento de uma obra. A estrutura muda e é organizada por entregas e fases construtivas. Aí o orçamentista talvez precise compatibilizar isso. O orçamentista pode partir do banco de dados da PINE, um banco muito usado no Brasil. A estrutura, os serviços são distribuídos no sistema tradicional. Ou o orçamentista vai fazer um orçamento interno, com uma estrutura interna, para orçar exatamente as particularidades do seu sistema construtivo, na sua estrutura analítica de serviço. O problema que surge é a vinculação dessas estruturas, pelo menos duas delas, a interna e a do cliente, de uma maneira objetiva e rápida. O orçamentista pode estruturar o seu conjunto de serviços do orçamento considerando uma lista avulsa, aleatória de CPUs, estruturando as suas composições de seus serviços numa estrutura analítica de serviços, ou organizando como uma planilha orçamentária interna, em que leva-se em consideração a natureza do serviço e também um pouco da fase construtiva. Então o orçamentista vai escolher uma opção para organizar o seu trabalho referencial. Depois o orçamentista vai ter que consultar a estrutura do cliente na planilha orçamentária formal do contrato, ou, se for um planejamento, uma obra maior, na estrutura analítica do projeto. É uma segunda estrutura que terá que ser utilizada. Normalmente o orçamento vai sair nas duas estruturas, a do orçamentista e a do cliente. E existe uma necessidade de compatibilização. O curso chama e resolve essa compatibilidade com a matriz estrutural. Na matriz estrutural, a quantificação da obra é feita numa matriz onde você
ao mesmo tempo orça os serviços de custo e classifica no item adequado na tabela do cliente, nas colunas. Então, à medida que você vai quantificando a obra, você quantifica o orçamento interno e o orçamento externo ao mesmo tempo. O curso, então, vai ensinar, dar dicas de como usar a tabela dinâmica para compatibilizar essas estruturas num primeiro momento. Então vamos dar uma olhada como é que fica isso. Se eu organizar as minhas estruturas orçamentárias com a tabela dinâmica, eu posso aqui ao mesmo tempo verificar o orçamento que eu vou entregar para o meu cliente. Está aqui o orçamento que eu vou entregar para o meu cliente. E posso ver também partes desse orçamento conforme eu quiser examinar uma ou mais partes juntas, para que eu possa examinar o meu orçamento da forma e da maneira que eu quiser, os pedaços que eu vou mostrar para o cliente. E se eu quiser ver o orçamento interno, aquele que foi feito dentro da construtora, eu também posso mudar aqui a estrutura e examinar cada parte desse orçamento separadamente, para fins de impressão, controle, exame, conferência de qualidade. Aqui na tabela dinâmica, então, eu tenho domínio total sobre as quantidades orçadas, tanto internamente como aquelas quantidades na estrutura do cliente e também em seus pedaços ou as suas partes. Então a tabela dinâmica vai me conferir um domínio sobre o relatório do meu orçamento feito em diversas estruturas, ou pelo menos duas estruturas simultâneas. Essa é a primeira parte da ajuda que a tabela dinâmica vai nos dar. Em seguida, é necessário que o orçamentista tenha uma estrutura mais detalhada para fazer a quantificação. A gente no curso vai examinar uma casa em um conjunto de condomínio fechado para ilustrar a ajuda na estruturação e quantificação. Partindo do projeto de uma casa que será detalhadamente orçada e quantificada no curso, a gente vai poder agora fazer a análise final e ver os benefícios totais da tabela dinâmica na estruturação e quantificação. Veja aqui que nessa tela, além da estrutura, dos níveis estruturais, eu posso e devo registrar as peças, os locais, as planilhas de formulários de cálculo e os documentos da onde eu tirei a informação. Então, com esse banco de dados aqui, digitados na planilha Excel, eu vou poder consultar agora todos os dados, buscar documentos, buscar os detalhes de cálculo, buscar serviços por local, por peça, de uma maneira instantânea. Existe então, usando esse banco de dados detalhado, eu posso montar o que é chamado no curso de uma matriz de decomposição máxima, em que a quantificação da obra é efetuada pela estrutura de custo e também por essa análise, por esses pedaços detalhados aqui nas colunas, e que vai permitir a criação do banco e o domínio total da quantificação. Essa matriz de decomposição máxima indica aonde estão as planilhas individuais de cálculo, memoriais de cálculo, dos vários tipos de serviço da obra. Aqui há uma planilha de quantificação dos pisos internos. Então fica tudo interligado e documentado. Finalmente, a gente tem um resultado final de um trabalho, de uma estruturação e de uma quantificação efetuada com a ajuda dos conhecimentos do curso, com as dicas do curso. Então aqui está um orçamento de uma construtora e aqui do lado a análise dinâmica. Então, por exemplo, se eu quiser saber tudo que está quantificado no desenho 1, eu clico aqui e do desenho 1 eu tirei esses serviços mostrados à esquerda. Se eu quiser saber todos os serviços
que foram orçados na sala, no cômodo sala, eu puxo a relação automaticamente aqui dos serviços que foram orçados na sala. E ao mesmo tempo eu vejo o nível 1, nível 2, em qual peça, em qual planilha, em qual desenho existem serviços relacionados à sala. Se eu quiser ver apenas o item concreto armado, então eu vejo somente o concreto armado, todas as planilhas que estão calculando o concreto armado, as peças, os documentos de onde foram retirados. Ou seja, eu tenho um domínio total de todos os dados dessa quantificação. Se eu quiser ver uma planilha de cálculo, aqui está os dados da planilha de cálculo 4, do formulário 4. Ou seja, eu deixo de ficar à mercê de um conjunto de dados para dominar o conjunto. Qualquer pessoa que me pedir alguma coisa desses dados, eu tenho condição de rapidamente informar e analisar. Esse é o resultado final do curso. Você vai conseguir fazer uma análise desse tipo com as dicas do curso. Você vai trabalhar então com uma tecnologia bem mais legal para fazer seus orçamentos de obra. Ok, eu espero então vocês no nosso curso Estruturação e Quantificação com Tabela Dinâmica. Abraço!